Graças a Deus. Eu quero aqui cumprimentar a todos na bendita paz do nosso Senhor Jesus. Querido, eu quero colocar um vídeo aqui bastante interessante sobre uma mulher que ela era uma mulher macumbeira, depois aceitou Jesus, largou a prática do demônio e ficou na igreja um tempo, depois saiu e blasfemou, né? Depois que ela saiu, é por isso que diz a palavra, né? Quando a pessoa vai para a presença de Deus, ali Deus purifica a pessoa, limpa a pessoa daquelas coisas terríveis. Pronto. E ali a pessoa já passa a ser usada por Deus. Mas aí se a pessoa sair, volta aquele demônio e volta mais 7 pior, diz a palavra. E a mulher, então, ela passou a odiar o pastor da igreja, o pastor fala mal da igreja, passou a odiar o circo de oração, mas enfim. E, acima de tudo, falou que as irmãs falavam língua estranha, falava língua dos demônios, ou seja, blasfemou contra o Espírito Santo. É o que diz a palavra, né? Se você blasfemar contra Deus, contra Jesus, contra o homem, você tem perdão. Mas se você blasfemou contra o Espírito Santo, você não tem perdão. Eu vou colocar o vídeo e volto comentando para vocês. Canal Relíquias Cristãs. Inscreva-se, ative o sininho e receba sempre conteúdos que irão abençoar a sua vida. Meus irmãos, aconteceu na cidade de Joinville, no estado de Santa Catarina. Na época, o pastor Arthur Montanha, esse homem ainda vive, pastor Montanha, não sei se alguém conhece esse grande homem. Conhece? Então, meus irmãos, o pastor Montanha, quando dirigia aquela igreja de Joinville há muitos anos passados, ali estava uma senhora. Aquela senhora outrora era uma feiticeira. Ela aceitou a Jesus, veio para a igreja, Jesus batizou com o Espírito Santo. Ela profetizava, era dirigente do círculo de oração. Mas aquela mulher deixou de vigiar e ela desviou da igreja, meus irmãos. Ela se tornou uma grande inimiga da igreja e uma grande inimiga do pastor. Da calúnia contra o pastor Montanha. E, meus irmãos, ia para a rádio e para o jornal, escrevia grandes baboseiras ali no jornal contra a igreja e contra o pastor. Muitos sofreram. A igreja ficou em oração para Deus ter misericórdia. Era uma mulher rica, uma mulher forte. Um dia ela vinha, meus irmãos, e vinha um grupo de irmãs que vinham do ciclo de oração. Ela com o carro jogou o carro em cima das irmãs. As irmãs saltaram para o lado e ela chegou e falou: olha, vocês ainda estão na igreja daquele... E falou um palavrão ali. A irmã disse, ninguém falou nada, baixou a cabeça e disse: olha, tem uma coisa, eu estou lá no Espiritismo, lá eu falo línguas, lá que é o caminho certo. Agora a língua que vocês estão falando aí é a língua do diabo. Vocês dizem que são batizados, mas vocês são tudo endemoniados. Todo que fala língua sai do demônio. E uma irmã se levou, disse: olha, a senhora foi batizada, a senhora profetizou, e diz a Bíblia: quem blasfemar contra Deus tem perdão, quem blasfemar contra Jesus tem perdão, mas a senhora está blasfemando contra o Espírito Santo, e quem blasfemar contra o Espírito Santo não tem perdão. Cuidado, senhora, cuidado, porque isso é uma blasfêmia. Passou os dias, irmãos. Foi passando os dias. Um dia ela se reclamou e disse para o esposo: eu estou emagrecendo. Apesar de se alimentar muito bem, aí estou emagrecendo. Até o marido disse: muito bem, você estava muito gordo, tem que ficar mais esperta. Foi passando o dia e disse: olha, eu estou estranhando, eu estou me alimentando bem, mas estou emagrecendo dia após dia, estou me sentindo fraco. Foi passando os tempos, ela foi ficando cada vez mais magra, procurou o médico. O médico examinou-a cuidadosamente e disse: a senhora tem uma saúde de ferro, a senhora não tem nada não. Foi passando os dias, ela foi cada vez mais fraca, foi para São Paulo. Ninguém achou nada. Os médicos foram para o Rio de Janeiro, toda a mesma coisa. Veio para casa, agora ela já para andar, andava com dificuldade, porque cada vez ela estava secando.
E agora, irmãos, ela para andar, ela tinha que segurar nas coisas, muito fraca. Ela teve que vender o casa, vender o carro, meus irmãos, e foi indo, cada vez mais pobre, não tinha nada, o marido foi embora. Ela tinha uma filha somente, e ficou com a filha, o marido saiu fora, porque não tinha mais o que gastar. E ela foi secando, agora na cama, não podia mais levantar, cada vez mais seca, e se alimentando bem. Quando ela viu que a morte ia chegando, ela mandou chamar o padre. O padre esteve ali, e o padre falou alguma coisa. O padre ali disse: não é nada. Aí jogou um pouco de água benta lá, e santa, e benzeu, coisa e tal, foi embora. Disse: padre, um momentinho, padre, eu tenho medo de morrer. Padre, eu sinto que há uma separação entre eu e Deus. Padre, faça alguma coisa por mim. E o padre disse: filho, eu não posso fazer nada por você. O que eu pude fazer é isso aí. Até logo, boa noite, foi embora. Meus irmãos, foi passando o dia, ela foi indo, agora num casebrezinho abandonado. A filha ali, ela dormindo no chão porque cama não tinha mais. Entre os trapos ali estava aquela mulher esquelética. Um dia ela estava aproximando da morte, ela chamou a sua filha e disse: filha, procura o pastor Montanha, chama o pastor Montanha que eu preciso conversar com ele. E era perto, aquele barraco abandonado era perto, não era longe da igreja. Era uma reunião de pastores e auxiliares, ali estava o pastor Montanha com os irmãos auxiliares. Menina chegou e disse: pastor, mamãe chama. O pastor ficou assim, mas estava meio cedo, ele foi ali rapidamente, chamou um presbítero, pegaram o carro e foram. E quando chegaram naquele barraco, não tinha luz, não tinha nada, estava aquela mulher deitada, junto com aqueles trapos ali. Ele, quando viu aquela mulher, disse: meu Deus, que coisa terrível, somente pele e ossos. E quando ela olhou para o pastor Montanha, disse: aproxime, pastor Montanha. Ele chegou, ela disse: pastor Montanha, eu quero pedir perdão para o senhor. Me perdoa, pastor. Eu levantei tanta calúnia contra o senhor, contra a igreja. Pastor Montanha disse: irmã, a senhora está perdoada. Ela disse: pastor, outra coisa, eu sinto uma grande separação, eu quero orar, mas tem uma separação entre eu e Deus. Algum tempo eu falei esta palavra, e eu discuti com as irmãs, joguei o carro em cima das irmãs e falei esta palavra, que os irmãos, que vocês falam a língua do diabo. E desde aquele dia, pastor, eu vim secando, estou aqui seca, e os médicos não acham, meu marido foi embora, se eu ver como eu era bem de vida, agora estou nessa situação. Pastor Montanha, o senhor ora por mim. Quem sabe, o senhor orando por mim, Deus vai me atender. Ora por mim, pastor. E o pastor Montanha abriu a Bíblia. E quando abriu a Bíblia para ler um versículo, para depois orar para aquela mulher, ele tentou ler, mas ficou mudo na hora. Deus, meus irmãos, não vinha som na sua garganta. E ele olhava para a mulher com a Bíblia aberta, olhava para a Bíblia, olhava para a mulher, e a mulher olhando para ele: pastor, ora por mim, pastor. Ele olhava para a Bíblia, olhava para a mulher, e olhou para o presbítero que fez sinal de sair, para sair rápido ali. Sentiu uma coisa ruim, e o pastor olhou para ele, e olhava para a mulher, não podia fazer nada, queria falar, queria expressar alguma coisa, mas não saía som da sua garganta. Ele saiu, e quando ele saiu do quarto, a mulher disse: pastor Montanha, pelo amor de Deus, pastor, tenha misericórdia de mim, ora por mim, pastor, eu tenho medo de morrer, eu sinto uma separação, há uma coisa que me separa, pastor, tenha misericórdia. Mas ele não pôde, olhou para aquela mulher e saiu, entrou no carro junto com o presbítero e foi para a igreja. Quando chegou na igreja, irmãos, a voz voltou. Ele pediu oração, disse: irmão, vamos orar. Eu nunca tinha uma coisa estranha lá, eu não entendo. Ela falou assim, esta palavra é uma blasfêmia, mas vamos orar, quem sabe Deus vai perdoar essa mulher. Ia ficar em pé, foram orar. E quando levantou a sua voz para orar, alguém começou a falar em mistério, falar em línguas. E outro se levantou, começou a mensagem profética. Alguém falando em línguas e outro interpretando, disse: meu servo Montanha, não temas, não ora por essa mulher. Essa mulher está rejeitada. Eu rejeitei esta mulher. Essa mulher blasfemou contra o meu espírito. E quem blasfema contra o meu espírito, eu rejeito. Essa mulher dentro de minutos cairá no inferno. Não desobedeça. E o pastor Montanha sentou
colocou a mão na cabeça e começou a chorar e disse: meu Deus, meu Deus, meu Deus. Caiu um temor sobre os irmãos ali. E quando estava aquele silêncio profundo, um temor de Deus, alguém grita na porta. Era a filha da mulher, Pastor Montanha. Ele se levantou e lá vinha aquela menina de seus 13 anos de idade, magrinha, vestido todo rasgado, pés no chão. Vinha aquela menina chorando pelo corredor. Pastor Montanha se levantou e foi em encontro àquela menina. E quando chegou, ele abraçou e disse: minha filha querida, o que está acontecendo? Ela chorando e soluçando dizia: Pastor Montanha, mamãe acaba de morrer, Pastor Montanha. Mas olha, quando o senhor saiu ali de casa, quando o senhor virou as costas, que entrou no carro, ligou o carro e foi embora, mamãe olhou para as paredes, começou a gritar, dizia: não, ali vem ele, ali vem Satanás com todos os demônios, eles vieram e me buscaram. Oh demônio, Satanás, eu não quero ir para lá, eu não quero ir para o inferno, não. E ela dizia, que a menina começou a dizer: pastor, mamãe começou a gritar, dizia: eles me pegaram, ai, eles estão me arrastando, eu estou indo para o lugar da escuridão, ai, o meu pé já começa a ser queimado no fogo, o meu corpo está sendo queimado, ai, que coisa tremenda, filha, traz água, eu estou sentindo uma coisa terrível, filha, traz água, minha filha. E diz ela: Pastor Montanha, quando eu fui correndo, busquei um caneco d'água para mamãe, e quando cheguei com a água, mamãe estava lá com a boca aberta, os olhos bem esbugalhados. Mamãe morreu, Pastor Montanha. Querida igreja, o nosso Deus é um Deus de justiça, é um Deus de juízo. Escapa do juízo de Deus. Não brinque com Deus, não brinque com a palavra. Pelo amor de Deus, nós estamos no tempo de levar a sério. Tem crentes que estão brincando de ser crente, tem crente brincando com a Bíblia, tem crente brincando com o Espírito, tem crente fazendo de Deus quase Deus de palhaço. Meu querido irmão, pelo amor de Deus, escapa! Recandalabaçanda, racalabaçanda, rabaia. O Senhor Deus está falando aqui nesta noite. É a mensagem que está entrando. É o Senhor que está alertando uma cidade, pelo amor de Deus. Endireitai as vossas veredas, endireitai os vossos caminhos. Seja crente de verdade, seja uma brasa viva, espalhe esta brasa pela cidade. Aleluia! Pelo amor de Deus! Remicove alamacheias. Confirmando a sua palavra, dizendo: eu sou um Deus santo, eu exijo santidade, aleluia. Canal Relíquias Cristãs. Inscreva-se, ative o sininho e receba sempre conteúdos que irão abençoar a sua vida. Graças a Deus. Eu quero aqui cumprimentar a todos na bendita paz do nosso Senhor Jesus. Querido, eu quero colocar um vídeo aqui bastante interessante sobre uma mulher que ela era uma mulher macumbeira, depois aceitou Jesus, largou a prática do demônio e ficou na igreja um tempo, depois saiu
e blasfemou, né? Depois que ela saiu, é por isso que diz a palavra, né? Quando a pessoa vai para a presença de Deus, ali Deus purifica a pessoa, limpa a pessoa daquelas coisas terríveis. Pronto. E ali a pessoa já passa a ser usada por Deus. Mas aí se a pessoa sair, volta aquele demônio e volta mais 7 pior, diz a palavra. E a mulher, então, ela passou a odiar o pastor da igreja, o pastor fala mal da igreja, passou a odiar o circo de oração, mas enfim. E, acima de tudo, falou que as irmãs falavam língua estranha, falava língua dos demônios, ou seja, blasfemou contra o Espírito Santo. É o que diz a palavra, né? Se você blasfemar contra Deus, contra Jesus, contra o homem, você tem perdão. Mas se você blasfemou contra o Espírito Santo, você não tem perdão. Eu vou colocar o vídeo e volto comentando para vocês.